boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Você lembra o que você almoçou hoje? Você lembra o que você lanchou hoje ou jantou? Você sabe que o alimento que a gente ingere faz com que o nosso corpo assimile diversas coisas e que esse alimento pode nos trazer doenças, pode nos trazer alterações energéticas e coisas assim? Com certeza você já deve ter ouvido falar sobre isso. E nesta semana que passou, conversando com o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que está aqui hoje. Boa noite, Jorge, tudo bom? Eu estava na minha aqui, agora que eu vi que tem uma câmera agora só aberta, aí, não tem aquele tempinho para ficar vendo você falar de mim. Nós estamos num cenário diferente, inclusive, né? A gente está se vendo na câmera interna aqui, não? É que antes tinha outra câmera e focava em você, você ficava tudo, falando. O nosso programa é sempre cheio hoje das surpresas. Hoje nem tive esses segundos. Sempre cheio da surpresa. Então, boa noite a todos. Então, nós temos hoje como tema alimentação superior. Por que a gente deu esse tema? Exatamente para que chamasse atenção, porque se a gente colocar, vai falar, o grego agora vai falar no Vida Inteligente sobre vegetarianismo, sobre deixar de comer carne. Existem muitas, fala-se muita coisa, muitas histórias, muitas fantasias sobre a questão da alimentação. Uns dizem, não, vocês devem parar de comer carne, porque carne é de origem animal, você pega o sofrimento de todo esse animal, você nunca vai poder se ascensionar se você comer carne, isso vai te gerar não sei o quê, nós não temos intestino que nem os animais, e assim vai. Então, conversando com o Jorge, nesse final de semana passado, sempre os nossos temas surgem assim, né? Hein? Do nada, entre aspas. Totalmente planejados. Totalmente planejados, é. Então, eu falo, pô, Jorge, que tal que você acha que a gente falar sobre isso? Puxa, boa ideia. Boa ideia. E nós estamos aqui, então. O nosso programa é assim, sem script, sem nada. Nós resolvemos falar sobre alimentação. Então, eu particularmente, eu sei, já deixei algumas coisas ruins, por exemplo, já volto a reiterar, a questão do cigarro. Por outro lado, eu me alimento horrivelmente mal, se é que existe essa combinação de horrivelmente mal. Bom porque aqui, qualquer assunto que a gente fala, você sempre faz a meia-culpa, né? Claro, mas eu tenho que assumir. Sobre a cosmogênese, quando eu criei aquele universo, eu errei, porque... Não, mas tem que ser assim, a gente tem que assumir. Eu já errei muitas coisas e continuo, estou assumindo aqui e estou aqui para corrigir, quero perder essa barriguinha. Você deu oportunidade para que o erro acontecesse, para você resolver, é diferente. Eu errei é do ciclo passado. Então, agora a gente fala assim, eu dou oportunidade para que o erro aconteça, para quem ele acontecendo, ele adquira consciência, se sublime e deixe de existir. É outro processo. Então é isso. Então, tá. Bom, a gente vê aqui no mundo, esse mundo físico que a gente chega, assiste esses programas de televisão sobre animais, sobre tudo, a gente percebe uma coisa interessante. Todo mundo come, a gente vive para comer. Você vê os animais comem outros animais, os outros animais comem os vegetais e assim vai. Então nós nascemos, Jorge, nós nascemos para comer? Algumas pessoas acham isso, né? Bom, vamos começar por onde você quiser. Nós vamos começar, sim. Primeiro, sim, a gente nunca dá uma resposta direta porque a ideia é fazer com que todo mundo pense a respeito. Claro. Né? Então, daqui não vai sair um quadrinho pronto, nunca foi assim, nem vai ser. Se fosse só uma resposta acadêmica, é só pegar qualquer um livro e resolver. Também. Né? Para responder isso daí, nós vamos ver a parte invisível ligada ao ser humano, a parte invisível ligada àquilo que a gente considera como alimento e o porquê que as coisas são assim. Né? Antes, dá uma boa noite. Isso, dá uma boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje novamente. Obrigado ao Grego de novo pelo convite. Semana passada não deu para vir, alguns impedimentos. E ordens. E espero que essa uma hora seja útil para vocês, assim como tem sido para a gente, né? E que a gente honre essa uma hora de vida de vocês aí. Mas uma coisa boa, pelo menos, tem eles vão ficar sentados vendo a gente conversar, vão deixar de fazer outras coisas não tão agradáveis, né? Com relação à alimentação, uma coisa que é muito importante a gente já logo colocar para iniciar a nossa conversa, que é o seguinte: nós não nos alimentamos, né? Nenhum de nós, nem eu, nem você, nem quem está nos assistindo, nós alimentamos os nossos desejos.
nós alimentamos aqueles seres que nós mesmos criamos. Você sempre fala disso, né? A gente cria um monte de seres todo dia, né? A humanidade como um todo, ela vive para alimentar suas próprias criações. E ela alimenta essas criações com a própria vida. Né? E essas criações são o quê? São os pensamentos, as emoções, os desejos, os medos, os anseios. Tudo que eu tenha como sentimento, como conhecimento, como medo, como ansiedade, como desejo, como qualquer um desses nomes que a gente dá para esse ir e vir humano, para essa diversão humana que a gente chama de vida. Então, quando eu penso, eu crio, quando eu sinto, eu crio, quando eu temo, eu crio, quando eu desejo, eu crio. E essa criatura, ela tem por função só fazer com que eu repita a razão pela qual ela foi criada, que ela foi parida, que ela foi gerada, para que então ela consiga sobreviver. O instinto básico de qualquer pensamento é o instinto da sobrevivência. O instinto básico de qualquer emoção é o instinto da sobrevivência. Lembra que a gente já conversou aqui, que então nós temos os elementais não entrelaçados, que são os elementais da natureza, sílfides, nereidas, sereias, salamandras, fadas, duendes, gnomos, esses todos, né? E tem os elementais entrelaçados, que são os nossos pensamentos e emoções. Esse entrelaçamento entre eles é que faz com que daí seja gerado um impacto no que a gente conceitua como corpo vital, corpo mental, astral, depois corpo vital, e isso então gera o ato em si, entende? Então, nós criamos alguma coisa e passamos a vida alimentando aquela coisa. Então, por exemplo, assim, eu me proponho a fazer regime, supondo, né? Aí então eu tenho aquela força, não, pô, eu quero fazer regime porque eu tenho, bom, um parênteses, né? Pode falar. Não, pode falar, continua assim, só sorrir. Então, um parênteses que é assim, então o Brasil é o país que mais consome remédios para emagrecer no mundo. Não sabia disso. Entende? E isso é por quê? É por causa da indução a um tipo físico, né, que só existe na TV ou na tela de cinema, que não existe realmente. Né? E aí a gente pode até conversar sobre o que esses remédios causam, né, na parte oculta do ser humano. Isso é importante. Nota que é um laboratório, mas só... Claro, mas é importante de saber. E a propósito, assim, quem regula o sono, né, é nada mais nada menos que a pineal, a glândula pineal, que ela é dividida em 49 segmentos, né? Cada um desses 49 segmentos da glândula pineal, ele derrama um tipo de substância em cada um dos outros microcomponentes etéricos, né, do corpo humano, fazendo com que tudo flua, do físico até o átmico, até o divino. Quando então eu tomo um remédio para forçar o sono, eu tenho um distúrbio de sono, eu altero diretamente a própria coisa em si que me mantém vivo como ser humano. Para ver como essa questão dos remédios é uma coisa delicada. Bom, voltando então. Toda vez que eu crio um desejo, esse desejo ele tende a se manifestar para se manter vivo. Então, o desejo em si, ele não é bom nem ruim. É como um elemental qualquer. Né? Um elemental do ar, um elemental da água, ele cuida do ar ou cuida da água, ou pode ser usado para fazer bandalheira. Então, depende do uso, é que ele vai ser bom ou ruim. Então, o elemental que a gente conceitou como desejo, ele não é bom nem ruim. Mas ele tende a repetir o ato que o mantém vivo. Então, eu vou fazer regime. Tá? Então, decidi que tem que perder aí meio quilo para ficar aquele risco ambulante, né? Aí, então, assim, não, vou fazer regime. Só que não é um processo natural a minha vontade de fazer regime. Eu estou fazendo para me adaptar a um padrão que eu nem sei para que eu quero me adaptar, entende? Aí, o elemental que eu tenho, que eu chamo de desejo, quer dizer, o meu desejo de comer chocolate, né? Assim, eu estou passando em frente a uma doceria, uma padaria, uma confeitaria, aí ele fica alucinado. Por quê? Porque ali naquela vitrine está a própria razão da existência dele. Só que ele não pode falar assim, coma o doce, porque eu dependo que você coma para eu existir, para o desejo de comer chocolate continuar existindo. Ele faz o quê? Como é elementar entrelaçado, ele se liga, né, a uma emoção que eu tenha tido, quando eu estava comendo chocolate. Eu estava comendo chocolate e estava muito contente e estava apreciando um belo pôr do sol. Daí ele se liga com o belo pôr do sol.
Aí eu estava apreciando um belo pôr do sol e lembrei que também, há N anos atrás, eu estava viajando e vi um belo pôr do sol quando estava passando o céu. Então, começa a se entrelaçar com uma série de sentimentos, de elementais assemelhados. No fazer isso, então, ele cria uma rede vital mais densa, ele faz um movimento no astral mais denso. Aí esse movimento ele tem impacto no vital, né? E aí toda a minha vontade de não comer, ela é subjugada por aquele conjunto de vontades de buscar aquela felicidade. Só que a felicidade, ela está mascarada pelo desejo do elemental comer chocolate, de sobreviver. Aí então eu como e me sinto feliz, eu mordo o chocolate e puxa vida, que legal, é quase tão bom quando ver um pôr do sol e tal. E aí, naquele momento que eu estou sentindo aquele prazer em comer aquela coisa específica, isso está alimentando aquele ser que eu mesmo criei. Porque não é o teu gosto de comer chocolate, é o meu gosto de comer chocolate. Então, o que a gente considera como alimentação errada, é que a gente não sabe nem o que é alimentação certa. Claro. Vamos tentar conversar hoje aqui. Vamos ver o que é sadio e o que não é. Exatamente, não no aspecto acadêmico, claro, nem médico, né? Mas o que é sadio ocultamente, esotericamente. Esse que é o objetivo. Isso, exatamente. Então, o que a gente conceitua como alimentação errada, alimentação incorreta, é a nossa falta de vontade em ter uma determinante de sobreviver. Então eu deixo que, nesse momento, eu me submeta ao meu desejo de comer chocolate, depois eu me submeto ao meu desejo de tomar refrigerante, depois eu me submeto ao meu desejo de comer mais um pedaço de bolo, depois aí eu comi chocolate, refrigerante e bolo, daí vem o arrependimento por eu ter comido, daí então o arrependimento vem e se ocupa, aí o arrependimento ele gera um tipo de sensação que gera uma deficiência de substâncias que nos dão satisfação, endorfinas, essas substâncias assim, aí então eu tendo a repetir o ato para suprir aquela necessidade, aquela infelicidade que eu mesmo criei. Então, eu cedi a necessidade do elemental, do chocolate, do bolo e do refrigerante sobreviverem. Depois, então, vem o arrependimento, que é um elemental também, né, por causa disso. Aí ele vai me induzir a que como eu estou mal, né, a que eu como aquilo que me deixa bem. O que me deixa bem? O chocolate, a Coca-Cola e o bolo. Sim. Aí eu como. Aí eu disse, mas não devia ter comido a segunda vez, agora eu estou duplamente mal. Bom, então para eu ficar duplamente bem, eu tenho que fazer o quê? Comer 2 vezes chocolate, Coca-Cola e bolo. Aí você entra num ciclo onde você só alimenta aqueles filhos, né, renegados que você mesmo pariu. Tudo isso que você fala, e já falou nos programas, tudo que a gente faz, a gente cria elementais. Sim, seres vivos, né? Existe alguma forma, um parênteses, diariamente, a cada momento, nós estamos criando esses elementais. Sim, é uma função da própria vida, né? Então nós vamos criá-los até quando e é possível alguém que não tenha agregado a si esses elementais ou não? Tem alguém que não tem isso? Não, é que assim, Grego, é que a função da criação, nós temos, quando vai haver a transição de uma raça para outra, então vem um ser divino chamado Manu. Sim. O Manu, ele tem por função criar, ele é Manu semente, ele é um paridor, né? Ele vai criar toda a tônica daquela raça que está por vir. Nós estamos hoje, né, inconscientemente por enquanto, em função manúsica, então é nossa função, é função inerente ao ser humano, usar o sistema cérebro-espinhal, usar a energia que ele tem dos alimentos, da respiração, a gente vai conversar a respeito, para criar seres. Obrigatoriamente nós temos que criar seres aonde? No plano vital, no plano astral e no plano da mente concreta. Por quê? Porque esses seres que nós estamos criando nesses planos, eles vão vir a ser as humanidades do futuro ainda em evolução. Quer dizer, a minha ideia vai ser um novo ser no futuro? Cada pensamento que você tem, será ele vai existir mais tempo do que você ou do que seus filhos, mais tempo do que nós, e ele vai vir a existir como? Se eu tiver um pensamento ruim, ele vai ser um ser ruim no futuro? Não, é que assim, se eu tenho... Primeiro que assim, a questão do ruim é porque a gente está hoje em um atalho evolucional, claro. Porque o ruim cósmico não existe, o mal cósmicamente nós já falamos não existe. Sobre isso, claro. Então, nós tendemos a, rapidamente, chegar em um ponto em que toda criação ela é de acordo com a natureza cósmica, ela é de acordo com a lei. E a criação de acordo com a lei, ela é neutra. Então, eu crio um elemental consciente de quem ele é,
consciente da inserção dele no próprio plano. E quando eu crio, é uma coisa muito interessante que é assim, então vamos imaginar que aqui eu tenho uma massa de matéria astral que faz parte do meu entorno. Quando eu vou pensar, ou quando você vai lembrar de alguém, ou se vai se emocionar, um conhecimento que você vai adquirir, é como se você pegasse parte dessa matéria que está ali eletrificada, ela está energizada, mas não tem forma. Então é como se você pegasse parte daquilo dali e desse um jeito, né? Agora veio o teu elemental que te usa ter sede aqui, né? Porque na verdade não é sede, porque você está completamente hidratado, né? Mas aí por causa do conjunto de coisas que tem aqui, né? A água se faz necessária porque ele gosta não de tomar água, mas ele gosta de se exibir tomando água na TV. Olha só. Entende? Então, se você ficar aqui 1 hora sem tomar água, ou 1 dia, 2 dias, vai ficar bem do mesmo jeito. Vai. Claro, mas só que daí o prazer de tomar água, o ato de tomar água na TV, aí quem se mostra não é a sede, quem se mostra é a vontade de tomar água, que é diferente de sede. Interessante e esse aí aspecto, se alimenta. É quase como a questão das pessoas que fumam, né? Então, não é a fumaça entrando... É um hábito. O hábito é um conjunto de elementais que te induz a fazer determinada coisa. Quando essa indução ela fica mais entrelaçada e esse conjunto de elementais ele fica maior, aí a gente conceitua de vício, onde ele se sobrepõe e ele fende a rede vital, e através da rede vital ele passa a dar determinantes de comportamento, e aí altera o caráter, gera karma, e aí é uma coisa mais complicada. Mas o processo é o mesmo. Entende? Até quando você viu a água... Já deu um sorrisinho, né? Falei, olha ela aí, exatamente, ó. Exatamente. E aí veja só, a perspectiva do Porque o ato em si é até feio você tomar água. Não existe ato feio. Existe? Você chega lá, tá falando na televisão... Não existe isso. Toma água. Não existe isso. Essa questão é interessante. do que você... Então, analisando aqui, quando você pega e diz que o ato de tomar a água é feio... Né? Então isso está ligado aos elementais criados por você durante a infância, quando você ia então tomar água mais cedo do que você podia na mesa e tal. Então essa repressão ligada à questão da infância deixa um elemental ali que toda vez que você vai tomar água, aí ele vai e se apresenta. É feio ou não é? É feio porque foi criado. Então tem que sublimar e falar assim, não existe o ato de tomar água feio. Aí então você resolve esse elemental que foi criado há N anos atrás. Tanto é que ele está resolvido praticamente, porque eu tomo água aqui na frente de todo mundo, né? Claro. Não, e só o fato de falar nele já muda, porque em ou expondo a gente dá a ele consciência e visibilidade. Em dando a um elemental consciência e visibilidade, ele adquire o status de encontrar o seu lugar no plano. Entende? Isso que é sublimação, isso que é evolução. Né? Isso que é iniciação, nada mais do que isso. Então, quando eu vou pegar, então, aqui eu tenho uma massa de matéria astral, eu vou ter uma emoção qualquer, né? E eu moldo essa matéria, eu fiz o quê? Eu fiz um saque contra o futuro, eu pari essa matéria astral. Tá, nesse caso, por que era saque contra o futuro? Isso que eu quero saber. Porque essa matéria, ela viria a existir somente daqui a N universos. Mas não estava aqui? Ela está aqui, mas ainda sem pai nem mãe, ela faz parte do todo. E aí você... Aí eu pego parte dessa matéria e eu crio, digo assim, isso daqui é o meu desejo de tomar água. Ou isso daqui é o meu prazer de ver o pôr do sol. Aí eu digo, esse é o meu, eu criei. E toda vez que eu for replicar esse acontecimento, eu vou alimentar esse que eu criei. Mas se ele está aqui, deixa eu dar um de teimoso, se ele está aqui, está na sua frente, por que é um saque para o futuro? Se fosse um saque do futuro, ele não estaria aqui, no meu entender, assim, de leigo, vamos dizer. Não, é um saque contra o futuro porque eu, na condição de Manu, de criador, eu peguei e moldei um ser em um outro plano. Ah, tá. E ele não viria a existir, a não ser que eu o criasse. Então eu peguei parte da minha matéria astral e criei um ser. Sim. E aí sim, então o plano astral, ele já não é mais ou menos, porque tem um ser a mais criado por quem? Perfeito, agora ficou entendido. Tá? Então, os nossos desejos, isso é muito interessante e vejo que já é uma mecânica, é a forma de você controlar. Então, assim, eu quero fazer dieta, mas não consigo. Acabamos de dar a forma de fazer qualquer dieta com sucesso. Que é o quê? É na hora em que o desejo daquilo for se manifestar, você entender que aquele desejo é um elemental, é um ser que você não criou e que precisa te dar a vontade para ele sobreviver. Então, se você dominar essa vontade...
você domina o desejo com a vontade. A vontade ela é superior ao desejo, né? Aí, então, assim, não, eu não vou, ou eu vou comer, mas eu como um pouquinho. Então, assim, eu não como chocolate, por exemplo, né? Só que, assim, os elementais que eu crio, eles sofrem pra caramba. Porque, assim, sem dó nem piedade. Então, eu gostava muito de comer chocolate. Aí, sentasse, não, agora eu vou comer chocolate. Vou fazer bem feito. Uma barra de chocolate. Agora eu vou tomar refrigerante. Tomava refrigerante até sair o cheiro do refrigerante pela pele. Esse sim, agora é o seguinte, está todo mundo gordinho. Os elementais, né, redondinhos, são elementais de chocolate, tá assim, ó, sabe? Nem me dava muita vontade de comer, porque eu comia tanto chocolate que o elemental estava assim, jogado na rede, não estava nem aí, né? Ou de refrigerante, então ele olhava para o refrigerante e dizia assim, pá, não quero que você tome refrigerante o tempo inteiro. Esse é assim que é o negócio? Estão senhores de si? Então é o seguinte, a partir de agora, eu não como mais chocolate, eu não tomo mais refrigerante e eu não como mais bolacha recheada. Ainda quando eu comia bolacha recheada, tinha um ritual que eu separava o bem do mal. Quer dizer assim, abria a bolacha recheada, a parte que ficava com recheio era o bem, a que não tinha era o mal. Aí então, inclusive o ritual do bem e do mal não existe mais. Aí eu fiquei assim, 1 ano e 2 meses sem comer chocolate. Mas daí, quando você vai fazer isso, quando você vai controlar um elemental que você não criou, você está educando um filho. E não é que você vai lutar contra a vontade de comer, não é que você vai lutar contra a vontade de se alimentar mal. É você fazer com que aquela vontade, ela deixe de existir. Entende? Então não é que eu tenho vontade de comer isso, mas eu não quero comer. Essa vontade de comer, ela não mais existe. Ou ela vai existir, mas digo assim, eu vou comer o que eu quero, na hora que eu quero, por quê? Porque me dá prazer, mas não desejo. E esse elemental se extingue? Ele desaparece? Não, depois você faz o quê? Aí, um determinado tempo, você vai e come, e aí você reativa a criatura, mas ela já é ensinadinha. Ela pode existir, porque é legal você comer chocolate. Não tem nada demais. O errado é que a vontade de fazer chocolate, de comer chocolate, ela seja tão forte que te faça comer demais e depois ficar arrependido, ou te prejudique a saúde. Então, o erro está em nós termos elementais mal educados. Entende? Essa história, que eu acho que é história com E, história, que eu nunca acreditei nisso, que se assim fosse, nós não teríamos nascido com canais escritores. Essa questão do viver de luz, é impossível, né? Não, no nosso plano isso no não nosso existe. Plano não existe isso aí. Não. Então, Definitivamente não. Não, isso aí Não. também. Qual é para essas pessoas que querem? Nós estávamos conversando à mesa outro dia, né? Então cada um de nós dava o seu relato sobre o que a ingestão de cada alimento ele sentia que lhe proporcionava ou causava alguns bloqueios, né? Essa questão, já que a gente ia falar sobre a parte transcendental, a parte oculta da alimentação, Vamos falar agora. o que é o importante para a gente entender sobre a alimentação? Que todo mundo quer se melhorar. E é claro que a alimentação é um dos caminhos dessa... A alimentação é o caminho, primeiro, para a longevidade. E a longevidade é de lei. Longevidade, aquilo que nós já falamos, né? Que as pessoas que viviam 300, 800 anos no passado. A longevidade é de lei. Hoje a gente morre cedo, né? E em morrendo por aquilo cedo, que a gente ingere. Em morrendo cedo, a gente está cometendo o crime de lesa evolução, lesa a humanidade e lesa a divindade. Lesa qual a evolução? A minha. Lesa qual a humanidade? A humanidade que eu represento. Lesa qual a divindade? A divindade que em mim está. Que deveria viver 300, 400 e morre com 80, 90. Entende? Então, nós temos responsabilidade. Tá certo? Bom, o porquê que não pode ser só viver de luz? Primeiro que não seria luz. Prana, né? Prana, seria prana, né? E o prana, ele não está só no oxigênio, a gente vai conversar já o que é, mas ele está na água fresca, ele está numa fruta fresca, num legume, numa verdura recém-colhida, ele está com maior intensidade em um dia de sol. Mas só que é o seguinte, o que aconteceu? O ser humano, ele é formado por todos os reinos que já existiram. Então, existiu o reino mineral, lembra? Animal. Gerou um Buda, gerou uma série de hierarquia e gerou um resíduo ainda em evolução, que é o corpo do planeta Terra, que tem o nome de Bhumi. Aí, então, esse resultado evolucional, ele veio a fazer parte do gênero seguinte, do sistema seguinte. Tá certo? Então, tanto é que depois do mineral veio o vegetal, e o mineral
alimentava e fazia parte do vegetal. Sim. Tá certo? Depois do reino vegetal, né, aí então veio o reino animal. Também é a mesma coisa, é o animal se alimentando do vegetal e do mineral. Depois do reino mineral, isso dizer assim que o homem descende do macaco, isso é absurdo. É uma coisa assim que não deve nem perder tempo discutindo, porque a gente tem pouco tempo para conversar. Então é uma coisa assim completamente sem pé nem cabeça, né? A teoria da evolução, ela pegou e analisou há alguns anos, aquele negocinho dos cegos examinando o elefante, cada um pega Sim, no tem a rabo, sua na troma impressão. dele, cada um é parecido. O Homo sapiens, que existe há 50 mil anos, é uma brincadeira, porque só na Atlântida há mais de 1 milhão de anos, mais a raça ária há mais de 1 milhão de anos, e o homem, da forma como ele está hoje, ele passou a existir em meados da raça lemuriana, alguma coisa aí como 13, 14 milhões de anos atrás. Bom, o homem então ele tem em si todo o resultado do ciclo, né, do sistema do reino mineral, né, que são o que? São os ossos. Ele tem em si todo o resultado, toda a inteligência do reino vegetal, que é o sistema nervoso central e os correlatos, né? Ele tem em si todo o resultado do sistema do reino da evolução animal, né? Que é parte do sistema circulatório, sistema sanguíneo. E ele, enquanto quarto reino evolucional, ele é o exterior. Então nós temos em nós o mineral, o vegetal, o animal e externamente somos o hominal. Depois aí então a gente vai para o angelical, para o alado e para o flogístico, que são os que vêm para frente. Então vai ter uma unidade alada, vai ter uma unidade divina, vai ter uma unidade que é fogo frio azul, né? Logo, né? E logo em seguida. Vamos ver, se logo nós já viemos falando faz tempo. Mas assim, o logo demora um tempinho. Bom, então nós temos em cada um de nós esses reinos. Logicamente, eu preciso de um similar para me alimentar. Então, a alimentação adequada, ela não depende só do que eu quero, ela depende do temperamento que eu tenho. Então, nunca hoje a alimentação pode ser só a base de oxigênio, que seria o prana, que é um componente da alimentação, é um componente cósmico da alimentação, porque obrigatoriamente eu preciso do alimento físico. Sim. Agora, qual alimento físico? Vamos conversar então. Vamos lá. Com relação a isso, ok. Tá ok. Tá. Então, nós vimos que quando a gente se alimenta, e a gente se alimenta, quando a gente conseguiu se alimentar mal, a gente está alimentando, na verdade, são os desejos que eu tenho. Aí o meu desejo de comer carne, o meu desejo de comer peixe, o meu desejo de comer arroz, o meu desejo de... Eu não me preocupo se aquela comida que eu vou comer, ela tem os elementos necessários para que eu tenha uma harmonia. É verdade, porque a gente come o que tem vontade, né? Eu tenho vontade. Mas é lógico, eu na hora... E por isso que diz assim, você falou de início, que as pessoas acham que a alimentação é o que mais importante que tem na vida. E tem muita gente que, de uma maneira, não vou dizer uma maneira ignorante, uma maneira inocente, fala que o que se leva dessa vida é o que se come e o que se bebe. Quer dizer, passou a vida inteira indo alimentando elemental e morreu a troco de nada. Foi uma existência completamente desperdiçada. Então a gente passa a vida alimentando aqueles desejos que nós mesmos criamos, né? E não pode ser assim. A alimentação em si, ela é equilibrada. A alimentação, ela é só para manter a vida. Não é para dar prazer. Essa que é a tônica. Eu vou me alimentar para manter a vida. A gente tem que lembrar assim, a vida que nos foi dada, que nós, por nosso direito, por mérito e por dever, nós estamos aqui em vida hoje trabalhando em função da lei, ela é uma coisa que pertence ao cosmos. Há todo um engendramento que envolve todas as gerações que antecederam cada um de nós e os desígnios e necessidades da lei para gerar um ser humano. Então nós temos a obrigação de preservar essa unidade evolucional que a gente chama de corpo, entende? Então, a vida, ela é uma viagem a trabalho, não é uma viagem de lazer. Eu posso, né, me dar o direito de gostar de comer arroz integral, de gostar de tomar água mineral com gás de determinada marca, mas é o gostar de comer aquilo que me faz bem, que eu não tenho que criar nenhuma forma de repressão depois para me sentir mal ou ficar arrependido de ter comido esse tipo de coisa, e jamais o meu desejo de comer aquela comida, ele pode ficar tão forte a ponto de determinar o meu comportamento.
Nesse ponto, aí eu passo a ser submisso às minhas criações. E aqui você atribui aquelas pessoas que estão habituadas a ingerir determinado alimento, e como num passe de mágica, elas deixam de ingerir aquele tipo de alimento. É força de vontade. Não, Ué. não, mas não é só força de vontade. De repente não tenho mais vontade de comer Bom, feijão, vamos dizer. Isso muitas pessoas. Aí é O que diferente. que é? Não, aí é diferente. Essa pergunta mais específica. Não, isso é um ponto ótimo da evolução pessoal, porque assim, o ideal Sem é assim, motivo algum, de repente você não quer sem mais motivo aquilo. algum, assim, há um motivo, né? Então, primeiro assim, quando eu estou equilibrado, quando a criatura está equilibrada, ela não está aprisionada pelas suas próprias criações, então o organismo ele fala o que é necessário. Que ele precisa. Fala, e esse falar o que é necessário é assim, aquilo que me parece apetitoso, aquilo que me parece agradável. Então estou numa mesa de saladas. Existe essa coisa de que eu necessito, o corpo pede alguma coisa? Porque de vez em quando a gente tem umas vontades que só tem em determinada fruta, por exemplo. Ué, mas sem dúvida. Isso é verdadeiro? Ué, e isso esse conhecimento nós herdamos do reino animal. Tá. O cachorro quando está ruim ele vai Isso, comer vai grama. comer capim, grama, exatamente. Claro, mas é lógico. Tá. Isso a gente só tem só que... queria saber se isso se adequava ao ser humano também. Lembra que a gente falou de uma outra vez aqui, de uma citação de Devavani, Akbel, Seu Senhor, o Anjo da Palavra, que ele fala que cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, a gente faz assim, isso a gente aplica em todos os planos. Então, às vezes, a gente cria uma quantidade tão densa de elementais ligados aos desejos, né, que impede que o próprio mundo, né, vital, ele se manifeste e diga assim, hoje eu preciso comer salada vermelha. Tá. Né? Por quê? Porque eu vim no restaurante assim, não, hoje eu estou focado em comer, hoje é sexta-feira, dia de feijoada, eu quero comer linguiça, e ele passa lotado pela salada vermelha, por quê? Porque quer encher a panduba só com aquele tipo de coisa. Mas esse pedido do corpo é em todos os níveis? A salada vermelha, os outros níveis estão pedindo isso aqui também ou não? Que outros níveis? Como assim? O corpo é cheio de níveis, vamos dizer. Nós estamos falando da alimentação, inclusive oculta aqui. É lógico. Claro não, que mas assim... o que eu ingerir no meu corpo físico vai reverberar nos meus outros corpos. Sem dúvida, claro que sim. Daí foi a minha pergunta. Assim, que se você não tiver harmônico, você não vai nem perceber esse desejo. Tá, entendido. Aí se você chegar assim, não, pô, hoje eu preciso comer salada vermelha, né, eu preciso comer também batata, né, amanhã eu disse, não, hoje eu quero comer só verde, amanhã eu quero comer só ácido. Então, isso é muito legal, porque assim, isso é teologia pura, isso é magia, né, é alquimia, porque você contrabalança os humores do corpo, né, e os humores do corpo são vayu, bilis e fleuma, né, são os 3 humores básicos do organismo, que assim, quando eu me alimento, então agora eu vou entrar na parte oculta para explicar isso que você perguntou. Tá. Então, quando eu me alimento, aí eu vou respirar, então eu tenho prana, P-R-A-N-A, são elementos de vitalidade solar que estão disponíveis em alimentos frescos, em água fresca e no ar como um todo, né? Então eu respiro e eu me alimento de coisas frescas, né? E o que mais eu me alimento, então eu vou ingerir uma quantidade de substâncias e prana também. Isso trabalhado no organismo, né, ele faz com que o resultado dessa alimentação, e o resultado da alimentação, também a gente vai falar a respeito, ele sobe para o corpo vital. No subir para o corpo vital, esse resultado, ele dispara um processo em conjunto com os tattvas. A gente já falou sobre os tattvas. Já falamos sobre eles. Tattvas T-A-T-W-A-S. Então, são os elementos sutis da natureza, e para cada um elemento da natureza tem um tattva. A terra tem, a água tem, o fogo tem, o ar tem, né? Que é Prithvi, Apas, Vayu e Tejas. O conjunto do que eu me alimentei em contato, se chocando contra os tattvas no meu organismo, ele deriva, ele devolve, desce para o organismo 3 humores. Por isso fala assim, pô, hoje ele está de mau humor. Né? Pô, hoje ele está de bom humor. Mas o humor não é psicológico, o humor ele é físico, é um conjunto de elementos invisíveis. Né? Então esses 3 humores são gerados, Vayu, Bilis e Fleuma. Né? O conjunto de Vayu, Bilis e Fleuma, né, é que vai dar toda a tônica do organismo. E esses 3 humores, quando eles estão harmonizados no organismo, então a ação deles gera um quarto humor, que chama Ojas.
Como? O-J-A-S. Ojas, tá. Então, os humores são Vayu. Sim. Vayu é como se fala. Bilis, que é como se fala Fleuma. também. E Fleuma, que é como se escreve como se fala. E Ojas. Quando o Ojas se manifesta, né, eu tenho aquela sensação de bem-estar. Então, eu comi uma alimentação equilibrada, estou de bem com a vida, não tenho muita coisa para resolver na cabeça, estou bem. Significa o seguinte, que o processo como um todo foi legal, os 3 humores se combinaram, geraram um 4º humor, e esse 4º humor sobe para o corpo vital e irradia para todo o organismo. Aí, fisicamente, o organismo responde gerando serotonina. Tá, e Que é a sensação de bem-estar. Que é a sensação de bem-estar. Então, toda essa harmonia, toda essa questão da alimentação, né, daí isso sobe, combina com os tátuas, daí isso desce, gerando os 3 humores. 3 humores interagem, produz ódio. Esse jogo de coisas, né, é que nos dá o bem-estar, a saúde, a longevidade e a questão da alimentação. Quando eu tenho desequilíbrio, né, nos 3 humores, aí então o corpo tende a buscar aquilo que equilibre o humor, e é físico. Sim. Isso é físico. Então, assim, se hoje eu estou com vontade de comer agrião, né, assim, e quando eu vou me alimentar, eu pego e olho para a comida, né, e eu deixo que a comida olhe de volta para mim, e cada uma das comidas que eu estou olhando, das saladas, isso que Por isso que a turma diz comer com os olhos, né? Que realmente existe essa simbiose. Olhou para mim, mas olhei para ele. É que daí, assim, quando o alimento ele olha de volta para você, ele te dá a informação do que ele produz em você, assim, do quanto você gosta daquilo primeiro, mas junto com isso, ele já te dá a mensagem do que ele é e se você precisa, daí a vontade de comer ou não aquilo. Aí, né, fica por sua conta. A vontade de comer ou não é que vai te dizer se você precisa ou não. Só que daí, na maior parte das vezes, nosso organismo está tão embrutecido, ele está tão congestionado, que esses indicativos de o que fazer e o que não fazer, a gente não ouve. Né? E aí vai fazendo. Eu olho para o agrião e digo, pô, hoje era dia de comer agrião. Não, mas vou comer linguiça. Entendi. E aí, então, com relação ao que comer. Qualquer coisa que exista no universo, ele tem a parte visível e invisível. Sim. O ser humano, então, tem corpo, alma e espírito. Né? Animal tem corpo e alma, não tem espírito. E animal tem alma grupo. Né? Então, todos os animais... Todo animal é alma grupal? É alma grupo? Todo animal ou não? De um mesmo gênero. Alma mesmo grupo gênero? É por gênero. O cavalo é uma alma grupo? É uma alma grupo. Não existe o cavalo individualidade? Ele tem subdivisões dentro da alma grupo, então tem o cavalo árabe, é uma sub-alma grupo, mas é uma alma grupo. Uma alma grupo, Tanto é que a experiência de um deles, né, ela soma para a alma e depois parte dessa alma que então evolui para um outro tipo de criatura. Perfeito. E isso então no animal, né, ele tem corpo e tem alma, né? Já o mineral, ele tem um tipo de alma mais esparsa. É como se todo o vegetal fosse uma única coisa. Uma única coisa, tá. E a mesma coisa é todo o mineral. Entende? Quando eu vou me alimentar de um mineral, quando eu vou me alimentar de um vegetal, eu estou comendo o corpo físico do vegetal e o que o vegetal representa, o histórico dele enquanto ser. Por quê? Porque em mim tem o sistema neurovegetativo, tem o sistema nervoso, que se alimenta daquilo que é o meu par. Quando eu vou comer alguma coisa que tem a ver com o reino mineral, que eu não como diretamente, eu como sempre indiretamente no reino vegetal, que são os sais minerais, as coisas assim, isso encontra eco no meu organismo, por quê? Porque aquilo faz parte do meu organismo. Quando eu vou comer a carne, obviamente, eu estou comendo aquilo que eu estou vendo e eu como aquilo que está na carne. O que está na carne? O histórico do animal, né, e o processo de morte do animal. Com certeza. Tanto é que assim, algumas tradições antigas, né, algumas caças guerreiras, era praxe, né, você na batalha, você buscar o guerreiro mais valoroso para comer dele o fígado e o coração. Para tentar pegar, nesse ato de se alimentar, os valores daquele guerreiro. Só que isso já é uma degradação do conhecimento esotérico. Não tem nada a ver você comer
o corpo do inimigo, né, a antropofagia, então você está comendo já, é alguma coisa que não está ligada mais ao espírito. Então de valor ali não tem nada, você tem ali, é os resíduos da alma que passou pelo trauma da morte. Né, coisa. Então, por assim, aquela pessoa que ela come muita carne vermelha, né, obviamente, ela tende a um tipo de personalidade, ela tende a um tipo de comportamento. Mas ficou interessante isso aqui, deixa eu chamar a atenção até do telespectador, que você falou que nós temos no nosso corpo os 3 reinos, certo? Sim. Você Os explicou 4, né? Os 4, né? Sim. O físico, mineral, o vegetal e o animal. E o animal, você disse que uns são os ossos, outro a nossa corrente circulatória. Sistema nervoso, e depois a corrente circulatória. Pois bem, então, deduzindo-se, nós somos obrigados, vamos dizer, a alimentar todos esses reinos, certo? Se nós fazemos parte de todos esses reinos, o desequilíbrio deles vai gerar algum tipo... Obrigado não, porque aí tem um outro fator que... Então, a gente falou vamos sobre... Isso, não... A gente falou aqui, então, sobre os humores, né? Sim. Os 3 humores, que daí junta com o quarto, gera, em conjunto com os tátuas, pode vir a gerar o quarto, que é hoje que dá aquela sensação de vitalidade. Só que daí eu tenho também o que a gente conceitua como temperamento. Tá. E o temperamento é assim, mas ele tem um temperamento danado. Não é que ele tem. Temperamento, ele é hereditário, é genético e é kármico. Por quê? Porque o temperamento, ele dá determinante, inclusive, do corpo físico da criatura. É verdade, a pessoa que é chúcara é porque é hereditário, é kármico... Então não é porque ela quer ser assim. Você diz, então, está mal amada, é uma pessoa desgostosa com a vida, então não tem nada a ver. Mas aí o chucro não tem um temperamento de chucro, né? Assim, o chucro eu digo de bravo, né? Aquela personalidade forte. Aí é o colérico, né? Assim, isso, exatamente, Então, sim, porque quando você escolhe nascer, então você escolhe qual é o país que eu vou nascer, qual é a família, qual é a mãe, qual é o mês, tem aquela forma elétrica, tudo. Aí você começa a desenrolar o corpo causal e aí gera um redemoinho, então aí o Vayu são os ares que varrem o plano astral, ele varre e começa a trazer semelhantes, né? Aí esse processo começa a criar uma massa que é quem vai moldar o teu corpo. Sim. Aí começa a questão da divisão celular, então uma célula para cá e tal. E aí, no começar esse processo, o que foi atraído, né, já é questão da hereditariedade, já é questão kármica. Então você é já aquilo, você tem uma tendência para aquilo. Então você tem lá um temperamento. Esse temperamento é que vai dar a tônica da tua alimentação. Só que veja como é interessante. Se eu tenho um temperamento, né, onde a tônica é a alimentação carnívora em essência, é exatamente um ponto que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que buscar o equilíbrio para daí resolver em mim, porque cada temperamento... Bom, primeiro assim, nenhum de nós é um temperamento só, a gente sempre é o conjunto de um ou mais temperamentos, né? E aí, todo temperamento, ele tem aspecto positivo e aspecto negativo. Entende? Ninguém é santo nem demônio, então sempre é o conjunto. Então, o trabalhar a parte positiva e a parte negativa de cada temperamento é o necessário para que nós consigamos obter um equilíbrio, uma harmonia, para daí então fazer com que os humores ajam perfeitamente no organismo, e eu chegue naquela questão da longevidade, do bem-estar, da compreensão, porque assim, quanto mais denso é o meu corpo vital, quanto mais congestionado é o meu corpo astral, quanto mais convulsionado é o conjunto de seres que eu alimento a alimentação... tempo eu vou viver, com certeza. De certeza, mas também é o seguinte, eu crio uma camada isolante que o influxo divino em mim, ele não desce. Não desce, então, claro. Assim, se eu como carne vermelha de manhã, de tarde e de noite, o dia que eu conseguir ter uma ideia, né, eu vou ficar chocado, assim, que diabo de coisa é esse negócio? Por quê? Porque eu vivo... Eu não estou habituado a ter ideias. Não estou habituado, por quê? Porque eu vivo de uma maneira mais densa. Agora, por exemplo, sim, obviamente, se pega um cara massa, 130 quilos, compleição assim, óssea gigantesca, ele viver à base de alface, não dá. Então, não existe o certo e o errado com relação a comer ou não comer carne, ao comer ou não comer verdura, o ser ou não vegetariano, vai de cada criatura. Como que se determina o que é bom para cada criatura? Existe quem seria um profissional? Não é questão profissional. Eu recomendaria a pessoa pode assim, fazer sozinha isso aí? Não, eu recomendaria que daí cada um se instruísse para identificar qual é que é o seu tipo de temperamento. Temperamento, então, seria o primeiro passo? Primeiro passo. Tem uma literatura interessantíssima que é do Dr. Eduardo Alfonso,
Eduardo Alfonso. Então são 2 livros, são as leis, as forças... Eu acho que você me passou isso aqui, nós já falamos isso em outro programa aqui, não foi não? São Medicina Natural em 40 lições. Isto. Esse descreve os temperamentos assim, detalhadamente, é uma leitura Medicina obrigatória. Natural em 40 lições. Dr. Eduardo Alfonso. Né? E o outro é As Forças da Natureza, as Forças da Natureza. Também dele, né? Também dele. Pesquise no Google Eduardo Alfonso. Alfonso, espanhol. Isso, Alfonso, Eduardo Alfonso. Discípulo do Rosso de Luna, Opa. Ligado a Blavatsky. Então, leitura de grande fôlego. Tá aí, já é um indicativo. Em identificando o teu temperamento, você fica face a face com aquelas deficiências que você tem, mas não admite. Eu até me dei o trabalho de pegar e preparar um quadro aqui, para você quer dar uma olhadinha. Nós vamos dar uma olhadinha, temos ainda... aí aqui tem, assim, quais são os pontos fracos e fortes de cada um dos temperamentos. Eu botei no papel porque a gente tem muito... Interessante isso aqui. Tem muito pouco tempo, então não dá para ficar falando... Deixa eu te fazer uma perguntinha. A energia vril é um alimento? Não. Não? Não. O que é a energia vril? Que já me perguntaram aqui na semana passada, inclusive. O vril é assim... Então eu tenho vamos fazer um parênteses, né? Vamos, parênteses. Então claro. eu tenho é interessante porque quem lida com essa questão de disco voador, então o vril ele é a própria chave do combustível que é usado no disco voador. É mesmo? Eu nem sabia disso. Então você tem os tátuas, né? Sim. Então você tem os 4 tátuas mais o 5º que é o Akasha tátua. Aí a proporção de cada um deles em relação a uma 8ª parte, vou dizer só mais ou menos, tá? Tá, claro. Nem é o nosso tema hoje. Então, a proporção de cada um dos tátuas em relação a uma 8ª parte, então, proporção de 4 e 8, a combinação deles é o vril. Ele é uma mistura feita a partir da matéria dos tátuas, e aí ele gera energia. Quem dos nossos amigos antepassados escreveu a melhor definição sobre o vril? O professor Rosso de Luna, Blavatsky, alguém escreveu? Não, professor não José Henrique da Silveira, de Souza. Não. Ninguém? Não, tem um livro do Rama Prasad. Rama Prasad é um sânscritista, ele traduziu parte de Shiva Agama, os ensinamentos de Shiva, e ele gerou um livro chamado As Forças Sutis da Natureza, onde ele discorre, assim, é o livro mais completo que já foi escrito sobre os tátuas. As Forças Sutis da Natureza. Isso, recomendação e ali então, assim, veladamente tem a composição do vril, mas em várias partes do livro, cada parte um pedacinho. Ali ensina como compor. Não, é interessante, só para esclarecimento, porque eles confundem muito essa energia, que quem fala muito sobre essa energia vril é o trigueirinho. Pois é, mas é que ele é assim, pois é. Então, é por isso que eu quis falar do assunto, que as pessoas perguntam e acham que... Não, não tem a ver. O vril, ele era muito usado na Atlântida, né? Então você tinha um bastão, e aí você manipulava vril com a ponta do bastão e tal, e aí se desenvolvia uma energia assim tão poderosa que, assim, parte do fundamento da Atlântida foi devido ao uso bélico do vril. Então é digno de se estudar isso. E essa questão lá do Triângulo das Bermudas, então assim, tinha algumas pirâmides que elas eram como se fossem usinas geradoras de energia, que tinham por função gerar energia para o continente Atlântico. Claro. E aí parte dessas geradoras ainda estão ali, e o que se cria ali, quando há descargas de vril, ele cria um vórtice tão forte que ele cria uma curva espaço-tempo, ele torce o tempo sobre si mesmo e bota o pessoal que passa por ali em uma condição mais interessante. Ótimo, tá bom. Por hoje tá bom demais, tá bom demais. Vamos falar sobre esse trechinho aqui que você trouxe, sobre os tipos sanguíneos. O que tem que ver os tipos sanguíneos sobre... pega o seu, puxa, aqui. Hoje eu não quero ler, eu só trouxe aqui para depois você pegar e... nós temos tipos sanguíneos, pontos fortes, pontos fracos, complicações, aceita a repetição, depois pode vocações... pegar e passar para alguém que queira, né? Isso aí só para mostrar que eu estou falando assim, que você identificando o seu temperamento... Muito interessante, Sem dúvida. E depois, por exemplo, assim, você pega os humores, então, você tem Vayu, o Bilis e Fleuma, né? Então, o Vayu, ele vai agir no organismo de 2 às 6 da tarde. E Vayu é responsável pela ação do intelecto. Então, o ser humano só devia trabalhar entre 2 e 6.
Você consegue Entre fazer 10 um close aqui, se puder? Vai falando, Entre Jorge. 10 e 2 horas da tarde, né, eu tenho bilis, que então é o humor que está fazendo com que a digestão aconteça para criar os elementos para que as forças de natureza ajam em mim, para que eu busque o equilíbrio. Paraná, vê se você consegue chegar pertinho aqui, só para deixar com água na boca. E quero fazer ao vivo. Depois a gente manda. Não, é isso que eu quero. Eu quero comprometimento do Jorge ao vivo, que ele vai me mandar, por e-mail? Vai me mandar por e-mail. Manda. Porque assim, quando você, telespectador, passar para o meu e-mail aqui, ligar, olha aqui, só isso aqui, só para ele ver, só para o público ver isso Nem aqui, dá Paraná, pra já ver. tá bom. É isso, só para eles verem que fala sobre um monte de temas, só para deixar com água na boca. Tem uma série de colunas, sanguíneo, bilioso, nervoso, linfático, tudo isso aí que ele falou, tá mastigadinho aqui. Eu fiz agora lá, 15 Ele fez para agora. Então, não se tá ele me mastigadinho, enviar, tá? se ele me enviar por e-mail, vocês podem escrever. O Fernando, cara por me gentileza, colocando. bota o telefone, coloca aí Isso se chama espremer no ar. Ah, no ar, exatamente. Coloca Eu o sempre endereço do mando Vida sempre Inteligente, isso. o e-mail, para que a gente possa... Não, isso aí é o Então, nosso Grego. blog. Não tem? vidainteligente@gmail.com é o nosso e-mail de contato. Então, assim, os 3 humores, eles agem por tempos, né, em 3 períodos durante o dia. Então, o Vayu vai agir de 2 às 6, ativando o intelecto, né, que são os ares da criação. Então, Tem o questão ideal de horários seria, também. sem dúvida, Tá aí. seria o ideal trabalhar só entre 2 e 6. Entre 10 e 2 é o humor bilis que vai agir. Então, é o próprio para transformar as energias que entram no teu organismo e gerar sobrevida. Já é um Daqui começo, não né? deveria se alimentar à noite. E depois fleuma, ele vai agir de 6 da tarde de um dia até as 10 horas do dia seguinte. E ele é responsável pela regeneração celular. O ideal seria dormir antes das 10 horas para que fleuma agisse. Então você chegaria no outro dia regenerado, acordar cedo e uma alimentação frugal baseada em líquidos para o organismo conseguir se depurar. Aí você se alimentar adequadamente ao meio-dia, por isso que a alimentação ao meio-dia, que é entre 10 e 14 horas, né? E depois aí trabalhar de 2 às 6. Sim. Esse seria o equilíbrio. E à noite, aí escureceu, para dormir, sem atividade intelectual. Então, uma série de procedimentos mínimos, né? Que daí te leva a um equilíbrio orgânico, onde você tem o que você quer, que é longevidade, equilíbrio, bem-estar, esse tipo de coisa. A questão do jejum é importante, é interessante ou não? Ou nada a ver? O ato de não comer. Jejum é ingestão de água só, né? De tomar água. Né? Não tem. Você pode fazer jejum absoluto, você pode fazer jejum só com água ou com um elemento, né? Só que isso aí vai muito assim, vamos supor, eu estou congestionado e se fala que o peixe morre pela boca, a humanidade morre pela boca, não Sim. pelo que ela come, pelo que ela fala. Sim. Né? Porque a pessoa que fala ou que se alimenta congestionadamente é porque ela está com o vital congestionado, com o astral congestionado e com a mente concreta congestionada. Entende? Aí é terra de ninguém. Entende? Aí então, se eu tivesse um equilíbrio suficiente para perceber, eu estou precisando dar uma depurada orgânica, uma parada. Muita gente fala então, sobre isso. Sim, não, vou tomar água 2, 3 dias e ficar numa boa. Agora, isso depende de você se conhecer, depende de você estar com o organismo em um equilíbrio mínimo, porque se você tem Isso não vai te fazer mal, né? Se você tem alguma fenda na tua rede vital, se você tem alguma coisa que a gente conceitou como doença, você fazer um jejum, você partir para um processo qualquer sem um de cura, acompanhamento, sem um nem estudo acompanhamento, prévio, né? é sem você ter conhecimento de si perfeitamente. mesmo, você vai só agravar aquela situação. E o que é agravar a situação? É você criar um conjunto de forças, né, que vão se entrelaçar e fazer com que aquela doença conceitual ela seja uma coisa mais aguda. Porque a doença ela só existe do ponto de vista humano. Cosmicamente não existe. Existe só o ser saudável, o ser pleno, o ser absoluto. Né? A questão de muita gente tem problemas estomacais. Aqui seria o chakra umbilical que a gente diz, onde a gente somatiza todas as nossas emoções, né? Tudo que acontece reverbera aqui, você sente isso aqui. Principalmente aquelas pessoas que não controlam o seu chakra. A gastrite seria uma decorrência disso? O que seria a gastrite que muita gente sofre? O que seria a gastrite no ponto de vista oculto, vamos dizer assim? Bom, primeiro, qualquer doença que a gente conceitua do ponto de vista oculto é um conjunto de seres entrelaçados que ele age naquele lugar. Sim. Né? Só que, por exemplo, assim, e aí vai depender do temperamento. Então, eu me incomodo, quando me incomodo eu altero o humor, quando altero o humor eu altero o nível de acidez do meu organismo. Em alterando o nível de acidez do meu organismo, isso aí tem uma repercussão na rede vital. Quando tem uma repercussão na rede vital, por essa fenda que eu criei,
né? Então, essa rachadura e tal, entram as criaturas que se especializam em se alimentar daquele tipo de energia que eu estou gerando naquele local. Os miasmas, que a gente poderia dizer, seriam isso. Miasmas é o nome que se dá para a doença, né? Sim. Os miasmas. Miasmas é doença, quer dizer, as coisinhas espirituais ou energéticas que te consomem. Não existe isso. Não? Né? Não existe o miasma, que é uma coisinha espiritual energética que te consome. Sim, as coisas que nos consomem são as suas próprias criações. Sim, mas é uma criação. Mas são seres vivos, né? São os elementares, não existe, a gente não pode dizer assim, os miasmas, né? São doenças, são elementares que têm função específica para te deixar doente, né? Então a gastrite, ela pode agir muito mais em alguém que tem a tônica centrada na questão do taurus, da garganta, antacarana, que é o que liga o humano com o divino, do que no outro que tem uma compleição mais robusta, ligada a um tipo sanguíneo. Então, Sim. É importante que você identifique qual é que é o teu temperamento, qual é que é o jogo do teu temperamento com os humores em você, e aí você vai identificar, realmente eu não tenho paciência, né? Eu tenho paciência, eu isso, aquilo. Isso qualquer literatura tem. Em fazendo isso, você já se depara com as tuas características. Já é o primeiro passo para você chegar num equilíbrio. A palavra mágica, então, pelo que eu entendi até agora, é primeiro passo de tudo, temperamento. Definir qual é o seu temperamento. A frase mágica seria o conhece-te a ti mesmo. Né? Bacana, isso é claro. Aí não tem... Você tem assim, qual é que é o meu temperamento? Eu tenho 2, talvez 3 misturados. Né? E quando se manifesta eu sei, só que é o seguinte, a rapaziada é educada, então se manifesta, mas sob o meu controle. E quando eu perco o controle conscientemente. Sim. Entende? Mas sabendo o que estou fazendo. Aí, se cada um de nós conhecer, pelo menos, o que karmicamente foi engendrado para gerar essa forma que a gente tem de se exteriorizar, já é um grande passo para se conhecer. Mas como é que ele vai saber karmicamente? Como é que ele vai acessar onde isso? O temperamento, ele é uma derivada kármica. Sim, mas como é que ele vai acessar isso? Como é que ele vai acessar o... Ler, isso que a gente falou agora, ele vai conhecer, vai ler. Não tem como assim, eu vou ler os anéis akáshicos. Cada característica e vai... mais tarde cada um fica sabendo. Com certeza. Agora, no momento ele tem um certo... Mas isso é interessante. Então, procurar ver que tipo de temperamento que você tem, através daquilo ver que tipo de alimentação, hoje você mais se adequa, e ir combatendo as suas criações mentais. Cada coisa que você tiver vontade de comer, dá uma pensadinha antes de comer, opa, qual é a tua? Você que vai fazer eu vou comer o que vai manter vivo, eu vou alimentar os meus desejos. Perfeitamente. E alimentando meu desejo, depois não vou ficar arrependido. Interessante isso aqui. Claro. Aí a nossa vida, assim, e hoje a vida é dessa maneira, porque assim, nós, na sociedade atual, na sociedade ocidental, nós não somos seres humanos, nós somos unidades de consumo. Né? Então, é verdade, tudo todo dia se a gente move para nos induzir a consumir isso ou aquilo, estabelece nova meta, eu sei que consome e tal. Então, eu passo a vida inteira alimentando e criando os desejos, né? E aquilo que eu sou. Mas é bacana isso. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, isso está relegado não é nem a segundo plano, a enésimo plano. E aí dentro de mim, a divindade aprisionada chora. Verdade. Né? Por quê? Porque ela não tem condição de se expressar. Né? Eu não consigo fazer com que eu expresse o mundo das ideias ou que eu perceba o mundo que existe hoje aqui em volta, né? Se o meu mundo é um conjunto de elementares de desejos, medos, dores, anseios, quereres, né? Que eu passo o dia inteiro alimentando e aí pergunto de mim assim, como é que tá? Tudo bem? Cara, a vida tá difícil, a vida tá isso, tá... E você tá bem? Tô ruim, tô mal, não sei o que e tal, tá... Então, assim, além de alimentar aqueles elementais, ainda o prazer em dizer que está doente, o prazer... Tem gente que fica até com medo, como é que você está? Tchau. Antes de ver a resposta, vem, como é que você está? Eu estou ótimo. É isso, eu digo que Como é que você está? Eu estou excelente. É isso mesmo. Né? E assim, você tem medo de alguma coisa? Eu disse, não é que eu tenha medo de alguma coisa ou que eu não tenha. Eu não sei o que é o termo medo. Você está bem de saúde? Devo estar, porque eu não conheço outra coisa diferente de saúde. Exatamente, isso é interessante. Entende? Jorge, o Cronos vive comendo a gente. Não, hoje até que foi tranquilo. Foi tranquilo, então, para variar, vamos variar um pouquinho hoje. Você, mais uma vez, vai encerrar o programa. Só para variar, né? Então, a sua mensagem final sobre o tema alimentação foi light, né? Foi zen. Você pensou? Vamos fazer da alimentação o que nós fizemos aqui hoje, né? Não foi uma coisa zen, light, mas é isso aqui, equilibrada, tranquilo, eu acho que fluiu gostoso.
Então, Jorge, passo-te a bola. O primeiro passo é a gente buscar nos conhecer. Segundo passo, gostar de cada um de nós mesmos. Eu tenho que gostar de mim para desejar viver. Isso é muito importante. Se eu me conhecer, se eu gostar de mim, se eu desejar viver, o resto vem. Com relação à alimentação, eu tenho que lembrar que eu sou um conglomerado de inteligências e de seres que existiram em várias épocas da própria existência cósmica para que hoje conseguisse evoluir. Então, fazer as coisas sem medo, com conhecimento, com felicidade e com tranquilidade e principalmente com paciência. Só isso já está suficiente. A partir daí o resultado é felicidade, longevidade, compreensão e no final disso tudo vai ver que felicidade, longevidade, compreensão e um dia a dia bem vivido é a própria iniciação humana que a gente deseja para vocês todos. Fraterno abraço e fiquem bem. Até sempre. Até sempre. Grande abraço.